Depois que meu filho morreu, a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio ficou pesado, constante, como se algo tivesse ficado ali. Eu só tinha a gata dele e alguns botões que ele comprou, aqueles que fazem animais falarem. No começo, eu achei que era só coincidência. Respostas aleatórias, movimentos sem sentido. Mas, com o tempo, ela começou a apertar coisas que não faziam sentido. Palavras que eu nunca ensinei. E uma noite, ela começou a chamar pelo nome dele, de novo e de novo. E foi aí que eu percebi. Talvez não fosse a gata que estava tentando falar comigo. Depois que meu filho morreu, eu parei de sentir as coisas do jeito normal. Não foi imediato, não foi uma explosão de dor como as pessoas imaginam. Foi o contrário, um silêncio, um vazio estranho, como se alguém tivesse desligado alguma coisa dentro de mim. Eu não chorei no funeral, não chorei nos dias seguintes. Eu apenas existia. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Cada objeto parecia fora do lugar, como se tudo tivesse perdido o propósito. Só tinha uma coisa que ainda ocupava aquele espaço como antes: a gata dele, Terry. Ela sempre foi difícil, nunca gostou de mim, nunca se aproximou de ninguém além dele. Antes, eu só tolerava a presença dela. Depois que ele se foi, ela virou a única coisa viva ali dentro que ainda parecia ligada a ele. Mas mesmo assim, eu sentia a raiva dela, porque ela ainda estava ali, e ele não. Eu pensei em me livrar dela várias vezes. Pensei em dar para alguém, deixar em um abrigo, qualquer coisa. Mas toda vez que eu chegava perto de tomar essa decisão, algo me travava. Talvez fosse culpa, talvez fosse medo de ficar completamente sozinho. Porque no fundo, era isso. Eu e aquela gata éramos tudo o que tinha sobrado naquela casa. E então tinha os botões. Aqueles malditos botões que ele tinha comprado meses antes. Eu lembro de rir na época. Aquela ideia de que um animal poderia falar parecia ridículo. Ele tinha gravado palavras como comida, fora, carinho e até o próprio nome. E o meu. E música. Porque ele jurava que a gata gostava de ouvir ele tocar piano. Eu nunca acreditei nisso. Para mim, aquilo era só mais uma mania dele. Mais uma coisa que eu não entendia, mas aceitava porque fazia ele feliz. A gata nunca chegou perto daqueles botões enquanto ele estava vivo. Ela evitava, rosnava, como se soubesse que havia algo errado ali. Depois que ele morreu, os botões ficaram jogados no chão do quarto. Eu nem pensei em tirar, só deixei lá, como tudo o resto, intocado. A casa inteira virou um lugar onde o tempo tinha parado. Eu comecei a passar mais tempo no quarto dele, não por saudade, mas porque era o único lugar que ainda parecia ter alguma coisa. Terry ficava sempre lá também, no mesmo lugar de sempre, perto da janela, olhando para o nada, como se estivesse esperando ele voltar. E isso me incomodava, porque, no fundo, eu também estava. E então, uma noite, aconteceu. Eu estava no meu quarto, sentado na cama, olhando para o nada, pensando em coisas que eu não deveria estar pensando, quando ouvi a voz. Não uma voz real, uma gravação, baixa, vindo de baixo. Vini. Eu congelei. Fiquei parado, tentando entender se aquilo era real. Então, veio de novo. Vini. E de novo. Vini. Eu desci devagar. Cada passo parecia mais pesado do que o normal. Quando cheguei no quarto, vi a gata perto dos botões. Ela estava pressionando o mesmo botão repetidamente. Vini, Vini, Vini. Aquilo quebrou alguma coisa dentro de mim. Foi como se toda a dor que eu não tinha sentido até então viesse de uma vez só. Eu comecei a chorar. Não um choro normal. Era descontrolado, pesado,
como se estivesse saindo de algum lugar que estava trancado há tempo demais. Eu sentei no chão e fiquei ali, chorando, enquanto a gata continuava apertando aquele botão. E naquele momento, aquilo não parecia coincidência, não parecia aleatório, parecia intenção. Depois daquela noite, tudo começou a mudar. Eu comecei a usar os botões também, não porque acreditava naquilo, mas porque era mais fácil do que tentar entender a gata. Eu adicionei mais palavras: comida, não, eu te amo. E então, ela começou a responder. Não de forma confusa, de forma clara. Ela pedia comida, rejeitava quando eu mostrava a errada, pedia carinho, às vezes apertava eu te amo. E aquilo me destruía toda vez, porque não fazia sentido. Não era só condicionamento, não era só repetição. Tinha algo ali que ia além. E quanto mais eu usava os botões, mais parecia que eu estava conversando com alguma coisa. Não apenas com a gata, porque algumas coisas que ela dizia não batiam. Não eram respostas simples, eram perguntas. Como uma vez, quando ela olhou para mim e apertou Vini casa. Eu fiquei sem resposta, porque naquele momento parecia que ela não estava só repetindo, parecia que ela estava perguntando, e isso foi só o começo. Depois disso, eu parei de tentar explicar. Não fazia mais sentido tratar aquilo como coincidência ou comportamento condicionado. Quanto mais tempo passava, mais as respostas deixavam de ser simples. Não era só comida ou carinho. Era contexto, era reação, era como se existisse entendimento. E isso começou a me incomodar de um jeito diferente, porque não era mais só a gata, era o que estava por trás daquilo. Eu comecei a testar perguntas simples no começo, coisas que ela não deveria conseguir responder. E às vezes ela não respondia, mas outras vezes respondia de um jeito que não encaixava. Como quando eu perguntei se ela sentia a falta dele. Ela apertou Vini, depois casa, depois ficou olhando para mim. Aquilo não era uma resposta completa, mas era suficiente para me deixar desconfortável, porque parecia intenção, parecia comunicação. E então veio a noite que mudou tudo. Meu outro filho apareceu, Lien. Ele nunca foi fácil. Sempre teve problemas, sempre apareceu quando precisava de dinheiro e desaparecia logo depois. Eu já tinha me acostumado com isso. Mas naquele dia, ele estava diferente, calmo demais, educado demais. Aquilo já era estranho por si só. Ele entrou, conversou comigo, fingiu se importar. E por um momento, eu quis acreditar que talvez as coisas fossem mudar. Mas Terry não reagiu bem. Assim que ele entrou, ela começou a rosnar, a se afastar, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia perceber. E então, ela começou a apertar os botões. Bye bye! De novo. E de novo. Eu tentei rir da situação. Disse que ela queria que ele fosse embora. Mas ele não gostou. E a forma como ele olhou para ela naquele momento, eu devia ter prestado mais atenção, porque havia algo ali, algo errado. Depois de um tempo, ele começou a falar sobre dinheiro, sobre o fundo que eu tinha guardado para o meu filho mais novo. E foi aí que eu percebi que nada tinha mudado. Era o mesmo de sempre, só mais uma tentativa, só mais uma manipulação. Eu recusei, e a expressão dele mudou. Aquela calma desapareceu, e no lugar veio algo mais familiar, raiva, frustração. Eu devia ter mandado ele embora ali mesmo, mas não mandei, e esse foi o meu erro. Ele se ofereceu para fazer uma bebida. Eu aceitei. Não pensei. Não suspeitei. Quando comecei a me sentir estranho, achei que era só o álcool. Mas não era. Meu corpo ficou pesado.
Minha visão começou a falhar, e foi aí que percebi. Ele tinha feito alguma coisa. Eu tentei me levantar, mas não consegui. Ele me segurou, me colocou no sofá e começou a falar. Eu não entendia tudo, mas o suficiente para perceber. Ele ia fazer parecer suicídio. Disse que todo mundo já sabia que eu estava mal, que faria sentido, que ninguém ia questionar. Foi nesse momento que o medo veio de verdade. Não o medo abstrato que eu vinha sentindo nos últimos dias. Um medo real, imediato. Eu tentei reagir, mas meu corpo não respondia. E então ele subiu as escadas para pegar a arma. E foi aí que aconteceu. Do quarto do meu filho veio um som que não fazia sentido. O piano. As notas começaram a ecoar pela casa, lentas, hesitantes, mas reconhecíveis. Era a música que ele sempre tocava. Sempre. Eu congelei, porque aquilo era impossível. A gata não podia tocar piano. Ninguém estava lá em cima. E mesmo assim, a música continuava. Lien ouviu também. Eu vi quando ele parou, quando olhou para a escada, quando começou a subir devagar. Eu tentei falar, tentei avisar, mas não consegui, só consegui observar. E então ele abriu a porta. E naquele momento, alguma coisa aconteceu. Eu não vi claramente, minha visão estava distorcida demais. Mas eu vi o suficiente. Uma forma, algo ali, algo que não deveria estar. E então veio o tiro. O som ecoou pela casa. Depois, outro. E então, o silêncio. A gata saiu correndo do quarto, completamente alterada. Lien desceu logo depois, mas não era mais o mesmo. Ele estava em pânico, olhando para trás, tremendo, como se tivesse visto algo que não conseguia entender. Ele saiu da casa correndo, sumiu na noite. Eu não lembro muito do que aconteceu depois, só de acordar no hospital. A polícia disse que vizinhos ouviram os tiros. Quando voltei para casa, tudo parecia normal, silencioso, parado, como sempre. A gata veio até mim, pela primeira vez, de forma diferente, sem agressividade, sem medo. Eu comecei a entender naquele momento. Não era ela, nunca foi. Os botões, o piano, as respostas, aquilo não era aprendizado. Era outra coisa. Era alguém tentando se comunicar. E quando eu entendi isso, eu fiz a única coisa que fazia sentido. Eu disse que ficaria, que não iria embora, que não faria nada contra mim mesmo. E naquele momento, a gata foi até os botões e pressionou. Love you. Depois de novo. Love you. E por último, bye bye. E desde aquele dia, ela nunca mais tocou nos botões. Mas às vezes, no meio da noite, quando a casa está completamente silenciosa, eu ainda consigo ouvir o piano.